Boa noite. Bom, eu vou passar aqui as últimas informações, fazer um breve histórico das últimas informações jurídicas do processo, tá? Do que aconteceu dentro do processo. Pode passar? Eu comecei pela sentença, eu não vou ler a sentença, até porque não vai dar para vocês lerem, tá? Porque isso é imagem, então não está digitado. Eu tirei foto do processo para passar para vocês exatamente a imagem que está no processo. Para o Zoom vocês vão conseguir ler, mas não, a gente vai ficar muito tempo lendo sentença aqui. Mas só para resumir, essa sentença aqui, que foi prolatada lá atrás, né, em 2008, que foi a sentença, foi esses termos que transitou em julgado, porque apesar de ter havido diversos recursos por parte da INGEPRON, nenhum deles foi aceito. Né? Então, agora, em 2013, quando a sentença transitou em julgado, ou seja, quando não houve mais possibilidade de recurso por parte da INGEPRON, foi essa sentença que permaneceu. Essa sentença aqui, ela declarou que a atividade preponderante da INGEPRON é a metalurgia, portanto, é o Sindicato dos Metalúrgicos que representa os trabalhadores da INGEPRON, ressalvando os trabalhadores de categoria diferenciada e os trabalhadores envolvidos em projetos gerenciais. Depois dessa sentença, depois do trânsito em julgado dessa sentença, pode passar. Pode passar, quem é a sentença? Pode passar. Aí. Depois do trânsito em julgado dessa sentença, o sindicato entrou com uma petição e transitou em julgado lá no TST, em Brasília. O processo foi devolvido aqui para a Vara do Trabalho, no Rio de Janeiro, na 21ª Vara. E o sindicato, neste momento, tramitou uma petição no processo, requerendo ao juízo que a INGEPRON cumprisse de imediato a Convenção Coletiva do Trabalho, né, e juntasse aos autos todos os documentos necessários para a gente poder fazer a liquidação do processo, porque precisava saber a relação nominal de todos os trabalhadores com o histórico salarial desde 2001, que é quando começa o cálculo que vai retroagir 2001. Então, a gente pede para que a INGEPRON junte todos os documentos necessários para promover essa liquidação e que aplique de imediato a Convenção Coletiva do Trabalho. E se for a juíza, em outubro de 2013, ela primeiro determinou, a INGEPRON, ela não determinou lá em outubro de 2013 o cumprimento imediato da convenção. O despacho dela se limitou a dizer para que a INGEPRON juntasse aos autos os documentos que nós solicitamos para que fossem promovidos os cálculos do processo. E aí a INGEPRON... no dia 26 de fevereiro de 2014, a INGEPRON entrou com uma petição requerendo a dilação do prazo, porque a juíza tinha definido um prazo de 30 dias, para que a INGEPRON juntasse no processo os cálculos, os documentos. Ela requereu a dilação desse prazo, e aí justificando, dizendo que os cálculos eram complexos, que aí eram diversos trabalhadores, tanto os que estavam na ativa quanto os que já foram desligados, uma vez que a sentença retroage a 2001, então ela teria que verificar todo esse período, e ela justificou dessa forma para requerer a dilação do prazo. Nesta petição aqui, ela já juntou, pode passar, ela já juntou parte das fichas. Isso aqui... Isso aqui é um modelo, não sei se tem como a gente dar um zoom aqui, é um modelo da ficha que a INGEPRON juntou. Um total de 539 fichas só que ela juntou, ou seja, 539 nomes. A gente até fez, para ficar mais fácil, porque ela não junta em ordem alfabética. A gente colocou nessa planilha do Excel, algumas pessoas já viram. Os nomes que estão nessa planilha aqui do Excel são os 539 nomes
que ela juntou ficha no processo. Juntamente aí com essas petições das fichas, ela juntou uma outra petição, juntando 2 guias de contribuição sindical, tá? É de 2014. E ela fala o seguinte: requer a juntada das guias. Acho que tá na frente. De 2014, e juntou 2 guias. E falou que estava cumprindo a sentença com essa juntada das guias de recolhimento de imposto sindical. E também fez uma petição. Aliás, nessa mesma petição, ela juntou para a juíza também um ofício que ela mandou para o sindicato, requerendo que os trabalhadores da Ingeprom apresentassem a ela a pauta de reivindicação para fechamento do acordo coletivo. E aí vem a nossa petição. Sobre os documentos, aí depois os diretores falam da guia de imposto, aí depois que ela juntou tudo isso, aí teve essa publicação no Diário Oficial no dia 10/6 de 2014, que foi para que o sindicato juntasse no processo os cálculos de liquidação em 20 dias. Aí nós fizemos a petição depois dessa publicação no dia seguinte. Falamos o seguinte para a juíza: primeiro, é necessário delimitar o marco, porque essas diferenças, elas não tem como fazer cálculo agora. Porque se eu fizer o cálculo hoje, amanhã já vai estar errado. Porque se eu não acertar o salário, se eu não delimitar esse marco de diferença salarial, esses cálculos hoje é uma coisa, amanhã é outra. Primeiro, é necessário o cumprimento da obrigação de fazer, cumprimento imediato da Convenção Coletiva do Trabalho. Depois disso, nós apresentamos os cálculos de liquidação. E, além disso, nesta petição, nós nos manifestamos com relação ao quantitativo do número apresentado pela Ingeprom. A Ingeprom juntou no processo 539 fichas cadastrais. E nessas guias de imposto sindical, que ela também junta nos autos, uma guia consta 1.300 e poucos trabalhadores e a outra guia 320 e poucos trabalhadores, ou seja, total 1.700 trabalhadores nessas guias. Esses documentos nos ajudaram, foram documentos juntados pela própria Ingeprom, que está controvertido. Como é que ela junta 539 fichas e na própria guia de imposto sindical constam um total de 1.700 nomes? Está faltando fichas, né? E também, além de manifestar com relação a isso, com relação ao acordo, que ela junta um ofício dizendo que já requereu aos trabalhadores a pauta de reivindicação, nós ratificamos aquilo que nós já estávamos falando para a Ingeprom. Olha, não existe acordo. Os trabalhadores não querem fechar um novo acordo com a Ingeprom. O que tem que ser cumprido é a Convenção Coletiva de Trabalho, que inclusive já foi determinada em sentença, né? Então, a nossa petição é nesse sentido. Eu estive lá na vara para despachar com a juíza, ela compreendeu muito bem e se comprometeu a despachar imediatamente a petição e oficiar a Ingeprom. Aí são os ofícios, pode passar, são os ofícios. Enfim, aí é o último despacho proferido nos autos. Então, depois dessa petição, a juíza e a Ingeprom determinou que fosse expedido um ofício para a Ingeprom. E a Ingeprom já foi intimada ontem, porque eu estive lá na terça-feira. Esse ofício estava lá na central de mandados com o oficial de justiça. Eu estive lá na terça-feira para conversar com o oficial de justiça, para ver se o oficial de justiça agilizava, para poder ir logo na Ingeprom intimar. Até expliquei que teria uma assembleia hoje, que seria importante se ele já tivesse ido antes da assembleia. E ele foi e ela já está notificada desse despacho. E ela diz o seguinte: intime-se a Ingeprom a cumprir a sentença de folhas, a sentença que foi preferida no processo,
mediante a adequação dos salários dos empregados representados nesta ação, vou ler aqui de novo. Mediante a adequação dos salários dos empregados representados nesta ação ao último reajuste salarial normativo da categoria, observando-se o piso salarial dos trabalhadores em reparo e construção naval, assim como oferecendo a juntada a relação dos empregados beneficiados pela condenação, conforme contribuição sindical informada às folhas 1543 e 1545. Prazo de 30 dias para essa adequação, sob pena de multa diária, que ela fixou em 5.000 por dia de descumprimento. Bom, a Engeprom está oficialmente intimada desse despacho, que foi ontem, então hoje já tem um dia do prazo, faltam 29 dias para ela cumprir esse despacho. A partir de então, se ela não cumprir, começa a correr a multa de 5.000 por dia de atraso. E aí, só ressaltando que o despacho dela não foi só para os 539 nomes, foi para os 1.700, considerando que estava